Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou Rogério. Vamos dar continuidade à reflexão que estamos fazendo em relação ao livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Nós estamos iniciando hoje, agora, o capítulo 6, onde o tema é Doutrina das Penas Eternas. Vamos falar alguma coisa em relação a essa consideração que temos e que algumas religiões apresentam sobre o sofrimento eterno que nunca se acaba, né? O primeiro tópico é a origem da doutrina das penas eternas. Onde que está a origem dessas ideias? Onde que se originou? Quando começou? E o que foi que levou a essa crença de acreditarmos, e isso ser tópico fundamental, até basilar de alguns segmentos religiosos, que as penas são eternas? Quando nós estudamos e nos debruçamos em relação aos ensinamentos, e Kardec traz muito bem explicado essa questão aqui nesse capítulo 6, nós somos chamados a buscar como que era a nossa postura lá na antiguidade, nos povos primitivos ainda. E quando estudamos a história de Moisés, o povo hebreu, nós verificamos que, enquanto humanidade, nós éramos muito rudes, muito violentos, muito primitivos. Na antiguidade anterior a isso, muito mais. Aprendemos ainda que os cristãos, eles trouxeram as ideias do inferno pagão, adaptaram essas ideias e ainda aumentaram o poder dessa pena, que essa pena era uma pena praticamente material, onde aqueles que diante dos seus erros, dos seus pecados, fossem lançados às trevas, fossem lançados ao inferno, que o sofrimento ali, o castigo ali, a pena recebida pelos erros praticados, tinha consequência eterna. E era uma consequência extremamente material. Estar queimando, estar em caldeirão fervente e de uma maneira geral. Não importa o tipo de erro, o tipo de pecado que você teria cometido. Lá, o castigo seria um castigo próprio daquele ambiente e para todos de maneira igual e para a eternidade. Olha só como que é uma coisa extremamente drástica. Mas a origem disso está na frieza, na dureza dos nossos corações. Dos nossos corações. Porque quando nós vamos estudar e entender as características de Deus que foi apresentada, que nos foram apresentadas por Moisés, são características duras, características de imperadores, características de mandatários sanguinolentos, bravos, melindrosos, vingativos. Moisés apresentou um Deus com essas características, mas nós compreendemos que era necessário, porque o povo daquele tempo era assim, tinha o coração muito duro. Não era o momento de apresentar as características de Deus como foi apresentada posteriormente por Jesus. Não era o momento. Tinha que ser daquela forma. Então, nós observamos que o inferno, essa consequência de penas eternas, é o entendimento da dureza de coração. Lógico, se os homens eram rudes, violentos, Deus, na sua infinita divindade,
teria que ter também essas características com muito mais profundidade ainda, com muito mais força, com muito mais intensidade do que os homens. Daí se conceber que Deus punia, castigava de uma maneira tão severa que a pena e o castigo duraria pela eternidade, ou seja, não teria fim, não teria fim. Isso após, lógico, o término da existência material, após a morte, as almas, após o grande julgamento também, né? Que se acredita em alguns segmentos essa questão, e aí aqueles culpados seriam encaminhados para esse ambiente de sofrimento eterno que não termina nunca, um sofrimento extremamente material, diga-se de passagem. Então aí está a origem da doutrina das penas eternas nos nossos corações, nos corações dos homens da antiguidade, que nós éramos muito duros, muito agressivos, violentos, mas nós entendemos isso. Nós não falamos isso aqui no sentido de julgamento, de maneira alguma. É apenas no sentido de entendimento, porque faz parte do progredir da humanidade. Aí a razão, o motivo da necessidade de várias existências para que a gente possa é, é, amolecer essa rudeza de coração que nós temos com as experiências, com as provas, com as expiações, e ir melhorando cada vez mais. Então, hoje, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, nós compreendemos que os espíritos dos homens evoluídos passaram por aquela fase de rudeza, de violência, de ignorância, sim, porque faz parte do nosso progresso. Então nós encontramos em nós, que projetamos no Criador daquele tempo da antiguidade, a origem das penas eternas, porque a nossa consciência, brutalizada como éramos, já tínhamos noção que deveríamos ser responsáveis pelos erros praticados, que deveríamos ser responsabilizados pelas condutas, pelas decisões, pelos sofrimentos e pelas dores que nós infligíamos ao nosso próximo diante do comportamento errado. Aí a nossa consciência acusava, só que a nossa rudeza, a nossa brutalidade, então projetamos que Deus estabelecia uma pena com caráter eterno, de sofrimento eterno. Entendemos hoje, com o Espiritismo, que a nossa maneira de felicidade ou de sofrimento, que estaremos no plano espiritual, é consequência da nossa postura. E por piores pessoas que possamos ser, por mais erros que possamos praticar, nós, a partir do momento em que desencarnando, tomarmos a consciência e despertarmos para os erros que foram praticados, nós deixamos de estar em sofrimento, de passar por aqueles processos perturbadores, porque nós vamos rogar ao Pai oportunidade novamente de retornar e fazer diferente, para as dores que nós distribuímos, que nós possamos distribuir alegria, felicidade, auxílio e paz em novas oportunidades. Então esse é o grande processo que nós passamos. Mas aqui, nesse início de hoje, nós compreendemos para o nosso estudo que o caráter, a origem dessas penas eternas está na rudeza do nosso coração, do homem da antiguidade, da sociedade daquele tempo, que projetamos no Pai essa intensidade de rudeza e, consequentemente, as penas eternas que seriam aplicadas para nós. Então, meus irmãos, que possamos, através do estudo do conhecimento,
ir nos libertando das amarras da ignorância e das fantasias que nós nos debruçamos durante tanto tempo assim. Que possamos nos libertar e seguir em frente, seguir para a nossa destinação. Que o Pai, que nosso Mestre Jesus esteja nos lares de todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço!